No começo se dizia isso, mas os babalorixás e as alorixás, conscientes da sua responsabilidade de informação, dizia não é assim. Mas com o passar do tempo todo mundo dizia dessa forma, e como disse certo ditador, uma mentira repetida 1000 vezes vale mais do que uma verdade. E aí se ficou. Orixá é o dono da cabeça. Por isso o que nós vamos falar aqui, que desmistifica tudo isso, a questão do Ori, é um dos conceitos mais elevados das tradições afro-brasileiras, das religiões de matrizes afro-brasileiras. Ele é tão sublime quanto especial. E ele não é falado porque ele não é comercial. E as mulheres não gostam de entendê-lo porque ele é extremamente filosófico. Nós vamos falar do Ori, a presença da divindade no interior do homem. Tarô, baralho cigano, tarô dos orixás, mapa astral completo, legítimo dos orixás. Você consegue aqui conosco. Entre em contato para a sua consulta. Você vai estar falando com os anônimos Vizir pelo WhatsApp 81 99393 3813. Lembrando que também nós vamos trazer alguns jogos relacionados com o nosso propósito, que é a cabeça de negro. Nós vamos trazer aí o tarô dos orixás e outros oráculos similares. Então nós iremos sim fazer o jogo dos montinhos. Essa semana nós já estaremos preparando aí os primeiros temas. E vocês que passam por aqui também podem falar alguns temas a respeito. E a gente vai ver como faz isso de uma forma didática, como nós fazíamos no antigo canal Tarô de Ouro. Então, para que a gente entenda esse conceito, a sua sublimidade, a sua elevação da presença de Deus no homem, a gente precisa voltar nas primeiras grandes obras, uma vez traduzido oralmente, e segundo aos grandes gurus, à medida que o homem foi ficando menos inteligente, foi preciso ser escrito. Então surgiram aí os antigos, os vetustos, os magníficos Vedas. Temos aí os Upanishads, o Mahabharata, o Chaitanya Charitamrita, o Srimad Bhagavatam e a sua mais incrível joia, a sua mais espetacular a joia, que é o Bhagavad Gita. Srila Prabhupada Maharaj, preceptor do conhecimento védico indiano, trouxe essas obras que são extraordinárias, que são necessárias à leitura do indivíduo. Que uma vez o indivíduo entendendo os seus conceitos sublimes, espetaculares, transcendentais, ele consegue entender tudo que vem a posteriori. Então é dito lá nos Vedas que no princípio a suprema personalidade de Deus vivia no mundo espiritual. Srila Prabhupada, na introdução do seu Bhagavad Gita, como ele diz que toda a imensidão do cosmos que hoje nós vemos
relacionado com esse mundo espiritual é só um pequeno punhado de areia na beira da praia. Então, assim, é muito maior. O mundo espiritual é muito maior, é gigantesco, é imenso, extraordinário. E nesse mundo vivia a suprema personalidade de Deus, junto com as suas golpes, as suas 108 namoradas. E ele era feliz cuidando dos seus animais, das vacas. E nessa felicidade ele também tinha os seus outros pastores, milhares de amigos. Mas ele percebeu que aqueles amigos estavam com inveja dele. E assim, como a mãe que, não podendo dar a lua ao filho, mas dá um espelho para que a lua se reflita no espelho, e a criança entenda que está com a lua nas mãos, então o Senhor mesmo resolveu dar para essas outras almas essa oportunidade de serem tão importantes quanto ele em um mundo material. Então ele se expandiu. E essa sua expansão foi chamada Gorbhadakashai Vishnu, porque a suprema personalidade de Deus, Vishnu, iria cair no oceano de Gorba, que é justamente o oceano de leite, razão pelo qual o local onde moramos é chamado de Via Láctea até os dias de hoje. Porque no oceano original, onde a divindade suprema deita, ele é completamente de leite. Então, essa divindade cai em cima de uma serpente de milhares e milhares de cabeças, chamada Ananta Seixa, e aos seus pés fica a pessoa de Lakshmi Premadeva, a deusa da fortuna, citada em muitas obras védicas e principalmente nos últimos capítulos da grande Odisseia védica, que é o Bhagavad Gita. Então o Senhor cai nesse oceano de leite e do seu umbigo de lótus nasce um caule que se vai por cima dos vagalhões marítimos. E por cima desses vagalhões, desses abissais, abre-se uma flor de lótus e ali nasce uma criatura de 4 cabeças que nós iríamos conhecer a posteriori como o Senhor Brahma. Olha, essa criança, ao nascer, ela sente vontade de saber de onde veio, de onde eu vim, o que faço aqui, quem é meu pai. E a vontade dela é descer por aquele caule e aprofundar-se no oceano de leite, que está lá a bilhões de distância dessa entidade. Mas ele escuta uma voz dizendo: Tapasacharya, faça penitência. Então, essa singularíssima criatura fica na posição de lótus, cruzando as pernas, e começa a meditar. E medita por milhões e milhões de tempos, né? Que se pode chamar eternidade, que é a junção de tempos incontáveis. E quando essa entidade abre os olhos, ela começa a realizar os sonhos sonhados por aquele que deita-se no oceano de Gorbhadakashai e agora começa a sonhar. Então, a entidade que está dormindo começa a sonhar e Brahma começa a pôr os sonhos dessa entidade em vida. Ele começa a projetar. Ele é o grande arquiteto do universo.
E todas aquelas criaturas, aqueles pastores, aqueles amigos e amigas que vieram com o Senhor Mahavishnu e estão nos seus polos capilares, nos seus fios de cabelo, volta-se então e passa pelo caule e vai agora encarnar nos muitos corpos, nas muitas vidas que serão semeadas no universo fenomênico, este que nós moramos. Então existem 3 grandes expansões de Mahavishnu. A primeira é Gordakashai Vishnu, que é Vishnu caído no oceano de leite. A segunda é Kironadakashai Vishnu, que todas as formas aqui existentes são, de uma maneira ou de outra, uma das formas do Senhor original. E a Keshavadakashai Vishnu, que é a presença da divindade no coração de toda a criatura. Então nós temos aí esse conceito sublime de que a divindade experiência. Ele está experienciando todas as coisas aqui deste universo em corpos diferentes, desde o mínimo inseto até o arcanjo. E ele está dentro do coração de todas as criaturas vivas. Vegetais, animais, tudo que é vivo. Esse conceito é um conceito espetacularmente belo. É o maior conceito em relação à divindade e ao homem. A posteriori nós vamos ter os conceitos cabalísticos, que, como já denunciou Helena Petrovna Blavatsky, seria a coisa mais grotesca, a interpretação mais grotesca da espiritualidade, que é justamente a Cabalá judaica. E aí já nós teremos, que viria através da tradição judaico-cristã, Jesus de Nazaré, dizendo claramente para a samaritana, quando ela disse: eu não posso subir a Jerusalém e adorar Deus no templo, e Jesus de Nazaré mata de uma vez todo esse conceito de luxuosidade física que são os templos das igrejas de Silas Malafaia, de Ed Macedo. Ele diz para a samaritana que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que Deus é espírito e convém que seja adorado em espírito e em verdade. Essa frase colocada na boca de Jesus é também um dos conceitos mais belos que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, ele ia dizer a posteriori. Então, a divindade, ou pelo menos uma das partes dela, de acordo com o Concílio Nicéia, Deus Pai mora fora, habita fora. Deus Filho é o Salvador, mas o Espírito Santo habita o corpo humano. Então, os Vedas diziam que a plenitude da divindade primordial habita não só no coração do homem, como no corpo do homem, como também é o corpo do homem e é o coração do homem. Mas iria ser grosseiramente deformado aí em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, segundo o Concílio de Nicéia,
e nós teríamos um Deus habitando no céu alhures. Teremos um filho que viria para salvar a humanidade. Externo é o Salvador. E teríamos apenas o Espírito Santo para habitar em nós. Mas o Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é Deus. Minimizando assim a experiência transcendente que os sábios iogues da Índia viveram na magnitude do período védico. Então, embora a gente veja como é pequeno esse novo conceito de que apenas o Espírito Santo habita o corpo humano, mas o Filho não, mas Deus não, nós iríamos encontrar entre aquelas raças, os ontetontes, entre os negros, que Allan Kardec queria denunciar como uma raça inferior, um conceito mais do que magnífico. Olodumare, o Olorum, ao ser feito pela Nanã, o corpo físico, o corpo de barro, então o próprio Olorum viria morar na cabeça humana, como o Ori, a divindade interior. Esse conceito é tão importante que existem comidas dadas para o Bori. O Ori come. Essa cabeça não, o Ori, que é a mente da divindade no indivíduo. As impressões digitais da divindade estão ali. E essa divindade se alimenta de coisas que são materiais. Ela bebe água, ela come canjica, tanto é que existe o Bori para alimentar nada mais, nada menos de que o Ori, que é a cabeça, né, interior, que é a morada da divindade no interior do homem. E isso é um conceito abrasador. Imagine que eu posso me levantar e, antes de tudo, eu posso bater com a cabeça no chão e orar para Neori, para minha divindade interior. Agradecendo pelos esforços que ela faz de nos colocar na linha, agindo de maneira correta, nobilíssima, durante todo o dia. Imagine, ela pode se alimentar. Existe, como muitos pais de santos falam, que os banhos, inclusive o próprio guia de nossa casa, não existe banho de cabeça para baixo. Os iniciados, as pessoas que têm acesso ao banho, todo banho, não existe um banho que seja só do pescoço para baixo. Tem que banhar também o Ori, porque o Ori é o sagrado. Então, se você toma um banho e só lava o pescoço para baixo e não lava a cabeça, valeu de quê? Como é que fica os ouvidos, como é que ficam os olhos? Você tem que banhar-se todo por completo. Este é o sagrado. E aí começa a bagunça com o sagrado. Ora, eu fiz um mapa astral dos orixás para uma das iniciadas da casa, que eu vou chamar de Mariazinha. E deixei claro para ela, o seu Odu é Ossá. Significa que, assim como em Ofum, tudo acontece na barriga porque ele psicomatiza as dores que sofre, os rancores, e aí ataca o seu ventre, toda a barriga.
Em Ossá é atacado a cabeça da pessoa. Então essa pessoa já informada da necessidade de cuidar do Ori, da necessidade de se ver harmonizado com o Ori, porque quando chega dezembro, então essa pessoa entra em desespero e faz um monte de bobagem atrás da outra e pensa em coisas ruins e pensamento ruim o tempo todo, e é uma coisa terrível para essa pessoa atravessar os últimos meses, porque em Ossá, que são 9 búzios abertos, nós temos a presença primeiro de Iansã, depois de Nanã e depois de Iemanjá. Então a pessoa não alimenta o Ori, a pessoa não faz nada para estar bem. Durante todo o ano, quando chega ali, quando a pessoa também não vai dar Bori porque não tem interesse por uma coisa ou por outra, então a pessoa pode se perder. A loucura ou coisa pior nesses finais de dezembro que acontece com a Mariazinha. Pois bem, ela iniciada, já sabendo de tudo isso, ela gostou de um determinado indivíduo que dizia para ela, olha, eu vou aí, falava com a sogra, falava com a mãe dela, eu vou aí, vou levar presente, vamos fazer um churrasco. E esse indivíduo começou a falar que tudo estava caindo na falência financeira, e ela vinha aqui me conhecendo, jogando, e eu jogava e não via, eu digo, eu não estou vendo nenhum problema financeiro para ele, não existe aqui nas cartas, não tem. Mas ela, mesmo me conhecendo bem antes que ele, né, porque mulher é assim, então ela preferia acreditar nele, que ele não estava enganando. E de repente ele parou de falar com ela, com a Mariazinha, o cara parou. E aí ela via lá online, ele mandava mensagem, ligava e ele não atendia. Ela teve uma ideia de ir no telefone da loja e ligar para o cara. E quem atendeu, ela atendeu, sem saber que era ela. E aí foi terrível, porque a esposa estava ao lado. Aí foi aquela baixaria. Isso em dezembro. Em dezembro. E pronto, passou. Veja, em dezembro. Aí quando eu estou em casa, ontem, aí Mariazinha chega aqui e começa a falar o que aconteceu com ela. No sábado pela manhã, ela trabalhando, chegou uma série de mensagens. É claro que ela viu que a primeira mensagem era agressiva, tanto dela, da mulher lá, quanto do esposo, dizendo horrores que não vale a pena dizer aqui, não é? Bastava ela bloquear, morreu. Mas ela ficou curtindo aquilo lá, respondendo, conversando e contando para mim, que sou o mestre dela, que falei que era Ossá, que jogamos búzios e tudo mais. Ela contando para mim. E aconteceu isso aí, e depois a mulher ainda foi lá no Facebook e foi o pessoal lá que bloqueou ela, no final de tudo. E no domingo, aí as dores começaram. Dores de cabeça terríveis que não passavam com nada. E mais, ela não fazia ligação entre a frustração amorosa e as dores, porque é assim que acontece com nossa cabeça. Nós nos autopunimos. Dores é uma autopunição. E ela veio ontem, não tinha dormido direito, já que nós tratamos dela e tudo mais. E depois eu reclamei com ela, digo, poxa, por que você manteve o cara que não falava com você, que disse as últimas em dezembro até os dias de hoje? E porque quando você não viu, quando você viu as mensagens, você não bloqueou? A Mariazinha simplesmente ela se permite. Aí qual é a erva boa para o Ori?
Um coco resolve, porque tem aquela história do coco, que você reza com o coco na cabeça, ora para o seu uri, depois você quebra o coco e na sua cabeça toda. Mas nesse caso aí está claro que é simplesmente falta de tudo, de autoestima, de elegância. Porque você pode simplesmente bloquear na primeira mensagem. Mas ficar curtindo aquilo ali é de uma baixaria sem tamanho. É de uma falta de nobreza sem tamanho. Então não vai ter ori forte quando falta vergonha à pessoa. Quando falta autoestima. Quando não resta um pingo de orgulho. Essa é a dificuldade de falar de conceitos tão sublimes, tão especiais, tão finos, com pessoas tão inclassificáveis. Não tem como você falar sem ferir a pessoa e sem se ferir também. Porque isso primeiro dói no mestre e somente a posteriori eu creio que dói na pessoa. As mulheres, elas têm esse dom de fazer bobagem, sabe? De pegar uma coisa dourada e fazer daquilo ali um lixo. Aconteceu com outra iluminada aqui, iniciada. Ela foi para casa do babalorixá, da ialorixá dela, em Bahia. Então, veja a resenha. Veja a resenha. Ela era esposa do neto, com quem teve dois filhos. E viajou para a Bahia com Careca, que era um amante. Isso o marido sabendo. E ela deixou revólver e caixa de bala na casa do marido. Veja o problema, veja o grande problema. E foi-se embora. Ia passar 3 dias e passou 15 porque a mãe de santo aproveitou. E jogou lá os burros, falou: olha, minha filha, tem que dar um buri. Se não der, você morre. O esposo dela aqui, o neto, ela sabe que é um indivíduo que não tem capaz de matar um mosquito. Ela já tentou colocar ele em brigas, eu sei porque eu sempre joguei cartas para ela e tudo durante esses 15 anos em que ela foi casada. E esse neto não esboçou, é o cara mais tranquilo do mundo, nenhum gesto de violência. Mas aí ela convenceu a amante, ela se convenceu, porque é uma pessoa de Escorpião. E entre as pessoas de Escorpião estão os maiores atores e atrizes do mundo. Ela se convenceu de que essa morte viria através do esposo, o neto, o que estava aqui. E convenceu o amante. Veja o problema. Isso lá é laborizada. Quando ela veio da Bahia, aí já veio no intuito de destruir o daqui, o neto. E quando eu notei que o povo estava tudinho partindo para cima dele, do neto, do esposo, que não separou o esposo, eu disse para ela: traga a arma e as balas e deixa aqui. Ela não gostou, porque ela já tinha convencido, veja, ela fez bori e já tinha convencido o amante, o Careca, de que o ex era agressivo. E eu falei: não vou permitir isso não, porque eu conheço o neto desde sempre. Olha, ela fez de tudo, ela, sabe? E o neto veio aqui e disse: se você quiser sentar comigo, mandou uma mensagem para ela, que eu assino tudo que você quiser. Ela começou a assustar: vou tirar as meninas, veja, isso só no celular, por trás que ela fica assim, ela se acha uma divindade e ela fica manipulando todo mundo. É claro que ninguém faz o que ela quer, porque as pessoas não gostam dela, gostam do neto, e quem estava errado era ela. Tanto fez que o rapaz terminou, o neto, procurando um advogado. Aí as coisas ficaram difíceis para ela e ela não para de ameaçar. Na última ameaça,
Eu disse que ia almoçar com ele, ela veio aqui e disse, eu tentei falar com ele, com o neto que ela já tinha assombrado, que teve que procurar um advogado, porque ela estava tentando agredi-lo fisicamente, através, é claro, de usando outros indivíduos. E aí ela veio aqui e fez os pedidos dela e eu fui para o almoço e levar lá os pedidos. E é claro, senhoras e senhores, não havia nenhuma gentileza da parte dela. Né? Como ela é formada em Direito, como é oficial de Justiça, como é escambau, a história dela era assombrar. E ele foi, pegou e disse, não, eu vou mostrar ao meu advogado, botou no bolso e tchau, acabou a história. Quer dizer, uma coisa que ela poderia, ela totalmente errada, porque uma mulher que trai, né? Porque ela podia separar para depois trair, não, mas traiu enquanto estava com a pessoa. E veja para que ela usou o bori. Desde que chegou da Bahia, e faz tempo que chegou da Bahia, desde o começo desde sempre, desde o começo do ano, que ela vem fazendo uma bosta atrás de outra bosta. E quando eu digo, e tu não fizesse o bori? Ah, mas eu tô tranquila. Mas se você tá tranquila, por que tá fazendo tanta coisas inclassificáveis? Ou seja, não adianta você dar uma pérola aos porcos. Por isso que o Cristo disse, não lançai vossas pérolas aos porcos, para que sejam pisadas e despedaçadas. É isso. As mães de santo, e os alorixás, babalorixás, eu entendo que ganham, né, o valor, não cobram barato, cobra 5, 10, 15 mil, para dar um bori. E ela utilizou dessa forma, né? Porque a autoestima dela é muito baixa, o careca lá é grande, bonito, ela acha, né? E ela incorporou lá e fez aquele, lá na Bahia, né? E o pior, ela não quer que a gente goste, que ela não quer gostar do cara, do careca, né? Ela quer que a gente se ajoelhe aos pés dele. Imagina uma loucura dessa. Ela se acha uma divindade, essa menina, que eu não citei nome. E ela não quer que a gente goste dele. É para a gente se ajoelhar perante ele. Ela é supremacista, ela é narcisista dentro de casa, doente da cabeça. Agora tem curso de tudo, de sociologia, de psicologia, de psiquiatria. Essas pessoas que pegam os diplomas para dizer, não, eu não preciso de... Né? Porque só o fato de ter o diploma não precisa de médico. Uma doente consumada. Tanto que aqui o apelido dela é Zé Pequeno. Pois bem, Zé Pequeno fez toda essa bagunça e continua fazendo bagunça e utiliza aí o bori, diga aí, não é? Então defecando como a Mariazinha, né? Urinando num conceito tão espetacular como é a presença da divindade do homem através do coração, Mahavishnu, e através da cabeça, que é o Lodumaré, né, o Olorum. Então, orixá não quer dizer dono de nada, nada. É o ori, que é o Olorum. É o ori que chama o chá, o orixá. Orixá, o chamado pelo ori. A tradução correta seria essa. É ele que chama, seu Xangô, Exu, Olodumaré, Oxalá, Oxalaguian, Iemanjá, Iansã, Oxum, Ogum, Abaluaê, Logunedé. É ele que chama tudo, o que ele precisa. Na hora que ele nasce no ser humano, ele convida aqueles orixás que na hora que o Pai do Santo pega a data de nascimento, já sabe qual é o seu Odu de nascimento, e depois com as contas de búzios, com o Mary do Ologum,
ele vai saber claramente quem são os seus orixás de cabeça, sem erro. Mas é a cabeça, é o ori que manda. Por isso que não existe aquela história de eu fiz um santo errado, né? Ou, tem uma briga de santo na cabeça. Não é? Não existe, porque os orixás são divindades. Eles não vão brigar pela sua cabeça. Eles não estão nem aí para você. Agora, o que você precisa saber é, você precisa, no meio daqueles orixás, você ter o axé de um deles ou de todos. Porque, por exemplo, tem uma menina iniciada agora, Sarasvati, que o sonho dela é fazer medicina. Mas na cabeça dela, de Ossá, e não é Yansan, é Nanã. E a menina tenta de todo jeito para fazer a medicina. O problema é que Nanã não gosta de nada de aço. Tesoura, bisturi, faca, nada de aço. E é o orixá da cabeça dela. Então veja, se esse orixá está na cabeça, como que eu faço para que, né, eu tenha eu chegue lá na medicina? Precisa se conversar com as outras duas orixás, que não tem problema com bisturi e com faca, que é Yansan e Iemanjá. As três Iabás regem o Odu de Ossá. Então, para nós, para mim, homem, é de uma facilidade incrível, porque eu gosto de filosofia. Não há dificuldade nenhuma. Mas você explica e fica aguardando a pessoa vir falar com você ou algum retorno, como eu fiz o mapa da Mariezinha, vi que é Ossá e ela continua fazendo ticaca. Não tem como, não vai melhorar. É inclusive uma pessoa que eu devo muito, tem uma gratidão enorme com a Mariazinha, mas depois de 5 anos não consigo mais admirar, pela razão de que eu já descobri que é escolha, ela escolhe ser assim. Eu não sou mulher para agir dessa forma. Mas quando está trabalhando, pegando moto, montando cavalo, dirigindo carro, não é mulher, é igual um homem. Tem que receber igual um homem. Mas quando é no lado afetivo desses problemas, eu sou mulher. Para tudo outra é empoderada, ganha igual o homem, monta cavalo, treina cachorro, nada igual o homem, trabalha na construção civil. Para isso ela não é mulher. Mas para fazer bobagem, para se ajoelhar, para procurar quem está cagando para ela, aí eu sou mulher, eu sou humana. A gente vê que não tem nada a ver com ser mulher. Tem a ver com falta de vergonha na cara, tem a ver com falta de autoestima, tem a ver com falta de orgulho, tem a ver com falta de merecimento. Você ganha um mapa desse, dizendo que o seu Odu é Ossá, e você faz tudo ao contrário. Merece todas as dores que tem, merece passar todas as noites sem dormir. E não é o que eu quero de você, não, é o que você merece, porque você está jogando pérolas, a gente está jogando pérolas aos porcos quando entrega ela para você, porque você simplesmente não sabe o que fazer com isso. Então o Ori é essa divindade, é a presença da divindade no homem, segundo a teogonia africana. Então as pessoas de santo precisam acordar para isso. Todas as pessoas deviam ver isso e ter a nobreza, porque se você fez Bori, como a menina que eu falei fez, a esposa aí do neto, que saiu com careca, e vem fazer um monte de porcaria, o seu Ori não gosta, cara.
Não tem nada a ver com Iemanjá. É a divindade, sabe? A divindade que está em você. Ela sabe que não é justo, porque ela passou pela escravidão com os negros. Os 300 e mais 50 anos de escravidão no Brasil, essa divindade esteve com os negros. Ela conhece o sadismo dos brancos, dos supremacistas, dos higienistas, dos eugenistas. Essa divindade conhece. Não tem como você fazer uma injustiça e você ficar bem. Você não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Principalmente contra as minorias. Aquela pessoa que você vê que não tem como lhe rebater, porque não tem a condição financeira, como acontece com o Neto, que até desempregado estava, e ela bem empregada, etc e tal, trabalhando na área de direito, e oprimindo o rapaz, querendo colocar o rapaz de todo jeito na prisão, bater no rapaz. Ela totalmente errada. Mas é isso, né? A culpa e o remorso, eu fico me lembrando de um pensamento de Confúcio que diz: uma folha que cai assusta uma consciência má. Então, vamos zelar pela divindade interior, né? Nossa origem. Vamos estar aqui, vamos estar juntos, né? Vamos trabalhar essa divindade interior. Vamos ser nobres. Vamos escolher o caminho da dignidade, da nobreza.